bem-vindo ao programa Saúde, você aqui na TV Caras. A gente sempre trazendo inovações, consciência, informação sobre saúde, mas hoje nós vamos falar de algo que na verdade já existe, só que é novo para você que está em casa, eu tenho certeza. E eu vou falar sobre biotecnologia molecular com dois especialistas, dois mentores do método Hagyhara. Não saia daí, fica de olho nesse programa até o final, porque pode mudar a sua vida. Fábio e Flávia, sejam bem-vindos. Prazer a todos. Satisfação estar aqui Obrigada. hoje. Uma grande honra em poder participar e principalmente vir aqui honrificar e glorificar o nosso método, que tem uma origem, eu falo assim, que vocês vão se surpreender. Se apaixonar, eu diria. Porque é aquilo que, na verdade, o ser humano anseia e nem sabe. Nós viemos trazer literalmente o que é a inclusão, eu falo da parte espiritual com a ciência. Isso é importante, né? Energia e fé. Olha, eu que vivi a fé nos últimos tempos, né? Verdade. A gente conversou sobre isso. Foi assim que a gente se conheceu, inclusive. Exatamente. Então, gente, fica de olho porque é emocionante e sempre falar da fé é importante. E ela tem que estar em todos os momentos da nossa vida. E eles trouxeram isso junto com o método Hagyhara. Agora me fala o que é o método Hagyhara. Fala um pouco do conceito, o que é essa mentoria que vocês fazem? Hagyhara é uma mistura de sinergias, né? Então nós trabalhamos com a fusão de energia, toque e fé, na qual nós trazemos todo o domínio das energias através das mãos. Ensinamos profissionais a serem terapeutas do toque bioeletroquântico, né? No qual eles aprendem a dominar todos os tipos de energias. Mas antes desse domínio, o principal, nossa vertente, né, é o ensinamento, que é dar a base do que primeiramente é energia, né? Sim. Qual é o tipo de energia nós estamos falando? As pessoas falam muito energia, né? Mas na verdade eu acho que não sabem o que é. Eu acredito em energia, mas que energia, né? Vamos lá, você está falando inclusive de uns pilares, ou de um pilar muito importante dentro do método Hagyhara. O principal que nós viemos trazer para a humanidade hoje é o embasamento, é o conhecimento do que é energia elétrica na célula. E aí as pessoas vão começar a entender os nossos mecanismos, o porquê que nós utilizamos apenas energia. Por exemplo, qual tipo de energia? Elétrica, magnética, sonora Luminosa. e luminosa, que seria o espectro de luz. Então nós dominamos isto e aplicamos esse tipo de energias em todos os nossos E procedimentos. junto com o calor do toque também. A gente tá falando energia- do corpo humano, A né? energia do Isso. ser humano também. O Fábio falou uma frase que eu achei assim sensacional e tem que ficar essa mentalidade para quem está em casa. A gente fala muito em tecnologia, mas você falou uma frase que eu achei perfeita. A maior e melhor e mais perfeita máquina foi criada por Deus, que é o ser humano, que é o nosso corpo. Máquina humana. Exato. Inclusive, quando a gente pega esse tipo de entendimento, nós estamos exemplificando literalmente qual é a maior máquina e desenvolvimento ainda, inclusive, que é o ser humano e o toque. Então, basicamente, tudo que a gente faz hoje dentro da nossa proposta de massagem quântica, Sim. nós fazemos com as mãos, com o toque. Enquanto hoje o mundo corre atrás de maquinários, tecnologias, produtos, isso e aquilo, nós estamos aproximando o aperfeiçoando. ser humano. Sim. Principalmente que o quê? Você vê que hoje, cada vez quando tem mais máquina, o ser humano menos entende. Exatamente. Principalmente porque ele deixa de sentir e perceber as coisas. A máquina acaba substituindo em alguns momentos, que o isso. contato faz diferença. Só para vocês Sim. terem uma ideia do que eu estou falando, eu não falo de agora, eu falo porque eu nasci no meio. Nasci no meio dentro de uma indústria no que faziam o quê? Máquinas legais, tal. Porém, eu percebi com o quê? Cara, a máquina está reduzindo o conhecimento prático dos profissionais ou das pessoas. Porque eles só ficam atrás de protocolo, Programas. receita e programa. É tudo programado. Aí essas eu máquinas. vejo assim- Só que eles não aprendem a dominar. Exatamente. Inclusive, eles não dominam aquilo que na verdade eles são. Nós somos energia pura, sem nada vibra, nada acontece sem vibração nesse mundo. Ou seja, o corpo humano ele precisaria ser melhor entendido nos aspectos e base de energia, que é o que a gente é. Quando a gente só fala de tratamentos paliativos, que eu considero, a gente deixa de entender a profundidade. Obviamente, então, se a gente deixa de entender, a gente deixa de dominar. Sim. E quando a gente não domina, a gente é dominado.
E aqui na Haghihara, na verdade, a gente veio trazer a liberdade. A gente ensina qualquer um que queira aprender. Qualquer um que queira. Seja ele da parte médica ou até uma pessoa comum. Porque, na verdade, envolve, pelo que eu estou entendendo, um conceito de vida, né? Total. É a pessoa mudar comportamentos. A gente fala, por exemplo, sobre reeducação alimentar. Você precisa se reeducar, você aprende a se alimentar. É uma reeducação no comportamento de vida. Quero até fazer uma observação que o Fábio está de máscara e, na verdade, a gente tem todos os protocolos, obviamente, de distanciamento social, de segurança, a nossa equipe. Estão todos, inclusive, de máscara todos aqui. de máscara, mas o Fábio, na verdade, está passando por um procedimento de cirurgias, né? Houve um Então, acidente, na ele verdade. teve um acidente, por isso que ele está de máscara. Então, só para ficar claro aí, por que a apresentadora, né, e a Flávia está sem máscara, mas está aí se recuperando de um acidente que você sofreu, Sim, né? inclusive, logo mais a gente vai ter, explicando o que Vai aconteceu. falar um pouco disso também. Né? Não hoje, mas a gente vai estar... Inclusive, eu estou certeza. escrevendo uma base de um livro que é muito... várias Inclusive, eu estou histórias. absorvendo melhor o que aconteceu. E tudo na minha vida eu espero acontecer. Depois, leva um tempo para que você entenda melhor as coisas, o né? motivo, né? O motivo. Não, é porque a máscara às vezes desce um pouquinho, então Isso. não é pela questão da Covid, mas sim porque ele está passando por um procedimento de tratamento. Isso. Eu estava falando sobre a questão da pessoa, por exemplo, mudar o conceito de vida. É isso que vocês fazem? Porque assim, quando você fala do método Haghihara, eu imagino que vocês têm vertentes, né, de preparar a pessoa, como Total. que ela entende, como que ela aplica, como que ela faz isso na vida dela. Eu vou aproveitar a oportunidade ao vivo, tá? É aqui, ó. Quem pode melhor explicar é a própria Flávia, que dentro dessa geração, que eu falo dentro desses últimos anos, 7, 8 anos mais ou menos, nós já viemos, a gente já vem desde geração, e Sim. não vem nem de mim, vem lá desde De que eu avô, conheço, desde pai, avô, e agora já filho. mexia com magnetismo, meu pai. Com Você, energias. desde os 9 anos, você fala que você já mexia com máquinas, Sim, né? 9 anos eu já montava elas. Foi por aí que eu entendi, caraca, quando eu montei, é aquela coisa, quando você entende o teu corpo, você volta lá na base, né? Sim. Isso te dá um entendimento melhor. E quando eu montei a primeira máquina, inclusive nunca utilizei na vida, que era uma corrente russa, por exemplo, ali eu entendi, nossa senhora, por que a gente não consegue simplificar isso? Entendi. Ali, a prática, como eu já tinha prática desde antes dos 9 anos, porque aprendi tudo com meu pai, quando eu montei, eu vi, caraca, eu poderia fazer isso muito melhor. E desenvolver, e ali houve, eu falo, a experiência de ciência. Então, na verdade, quando a gente fala da evolução, na verdade eu peguei um negócio complexo. É complexo. Sim. E a gente veio facilitando, Simplificando. Aí, Diminuiu. aí nós chegamos no ápice de toda... Olha, escutem só, não vai haver máquina nesse mundo que a Haghihara vai produzir. Eu nem falo das outras, estou falando propriamente da Haghihara que ele faz, a sua ciência própria. Sim. Não tem, inclusive nós temos mais de 10 passos de ciência tecnológica que nós vamos ainda apresentar, já tudo pronto. Porém, não posso falar do número 10 se as pessoas não entenderam o número 1 ainda. Tem que entender primeiro o Então, método. nós desdigitalizamos basicamente as máquinas para que possa aí trazer o ápice de todas as criações, que é o toque. Então, nós deixamos as coisas mais simples. Por exemplo, hoje eu ensino um cego. Ensinamos profissionais a Cego, sentir e a perceber. sentir e Olha. perceber. O que acontece? Essas pessoas que desenvolvem essas habilidades dos sentidos, elas têm uma percepção, Muito uma mais reação, eu falo até quando eles tratam ou eles aplicam, de uma forma muito mais abrangente, muito mais prática. Sim. Porque eles sentem e percebem o que o outro está sentindo. Primeiramente, então, a gente ensina as pessoas a realmente serem cientistas. Eu ia te falar Trabalhar os sobre 5 isso. sentidos. Você- Trabalhar as faculdades cognitivas. Você vai ser, para você dominar o método Haghihara, você tem que ser um cientista. Então, mas Você vai eu ia, praticar. eu ia te falar exatamente isso. Para quem está em casa, por exemplo, que tem muita gente que gosta, tem pessoas que praticam meditação, que fazem yoga, tem pessoas que são muito ligadas à questão de energia. Qualquer pessoa pode adotar o método, aplicar o método Haghihara, ou não, tem que ser um médico. Eu, Duda,
o nosso telespectador que queira vivenciar isso, ele pode desenvolver essas habilidades? Vocês conseguem ajudar a pessoa a desenvolver Sim, isso? na verdade, primeiro ele aprende nele, se auto-aplicar, Isso. sentir, perceber, dominar, aí sim ele E consegue é isso que aplicar nas vocês pessoas. trazem, vocês fazem esse processo com a pessoa. Sim, tudo passo a passo. isso. Tem tudo a questão dos ensinamentos, das técnicas, das Como que é técnicas. esse ensinamento que a pessoa Nós faz? temos Uma hoje, plataforma. aproveitando até inclusive esse novo normal, nós temos, estamos preparando isso há muitos anos. Sim. Toda essa estrutura digital hoje que dá acesso e possibilidade para que a gente chegue ao método hoje no mundo inteiro. Inclusive hoje nós temos centenas de profissionais espalhados no mundo inteiro, desde o Japão, África, em vários locais. Importante vários ressaltar países. isso, que a gente está trazendo aqui para o programa para que vocês conheçam o método Hagihara, mas não é uma novidade que está acontecendo agora e está sendo testada, já acontece em outros países do mundo. Né? Sim. Inclusive, deixa aí para quem está acompanhando o programa, nós vamos estar trazendo pautada só evidências científicas, não só de um hemograma, de um resultado ali de sangue, Sim. que vocês vão ver muito, mas a gente traz o resultado de sentir, sabe aquele negócio que inclusive nós vamos poder fazer algumas demonstrações, é de você ver o negócio acontecer na hora. Não é só um teste lá que aparece no raio-x, é você sentir, caraca, melhorei. Tô me Não só a sentindo sua dor. bem, tô dormindo bem. Agora, você pode mentir, né? Que você está, de repente, sentindo. Mas e quando a gente fala de um físico sendo transformado? Na hora. Fitness. Tipo, uma celulite, uma estria... Ai, muito me interessa. Uma hipertrofia atômica acontecer em 2, 3 minutos com os dedos. Um rejuvenescimento Com as facial. mãos. Essa é a nossa proposta. E a gente vai mostrar isso em alguns vídeos, né? Temos algumas demonstrações. Vocês vão, Sim. no nosso programa, inclusive, a gente vai mostrar para vocês aqui, enquanto a gente está falando sobre alguns toques, e mostrar para vocês que estão em casa que eles praticam isso, existe a prática, A gente né? A gente vive está isso. falando de vocês prepararem, mas eles vivenciam isso Todos e os preparam. dias. Isso é como? É a EAD? Isso. Esta EAD, Olha. até... Plataforma. Então, eu a perdi pessoa esse em casa foco. consegue... Nós já estamos Sim, preparando consegue esta estudar à EAD distância. justamente para esse novo normal, onde as pessoas precisam estar em casa, estão nesse tempo de quarentena, digamos assim, com algumas restrições. Nós já estamos preparando isso há muito tempo. E esta EAD dá a possibilidade para que as pessoas aprendam, inclusive, deixa eu até explicar aqui, que são muitas inovações dentro do método Hagihara. E o principal não é trazer algo exclusivo, que são as técnicas, os serviços, produtos e tecnologia, é tudo exclusivo. Vocês vão entender o porquê. Mas o principal, pessoal, que a gente traz é a forma de como se aprende. Isso é importante. A forma como que a Hagihara está trazendo é a forma dos 5 sentidos. Nós não ensinamos muito, quer dizer, a gente tem toda uma base de ensinamento teórico, Sim. porém, isso eu deixo de lado. A prática, né? O Primeiro, eu ensino as É fazer pessoas ciência a na aprender. prática. Porque assim, tudo tem uma forma, né? Sim. Eu garanto, aqueles que entram dentro do método Hagihara vazios, né? Esvazia o copo. Se quiser aprender o método, eu ensino num dia. Olha. Um dia eu falo que é muito, porque eu ensino em minutos. Porque tudo tem um jeito. Sim. É basicamente o que eu estou falando, essa técnica de como você aprender, não adianta às vezes só o conteúdo. Tem a forma. E a forma é quando você aprende basicamente como os animais aprendem. O animal, por exemplo, para comer um alimento, ele não vai passar lá na escolinha. Por exemplo, ele não vai lá na nutrição. Ele já sabe. Sim. Mas quem que ensinou a ele? Quem que ensinou um carnívoro? Ele lá... Como é que eu aprendo tudo isso? Eu moro num sítio. Sou da tecnologia, mas eu moro muitos anos no mato. Porque eu entendi que a tecnologia verdadeira é a natureza. Olha só. Porque dali que se extrai essa máquina, por exemplo, ó, o celular. Já pararam para pensar de onde que o ser humano criou? Eu sei. É olhando o ser humano que está cada vez mais impotente de pensar, de sentir. Você vê que hoje está tudo terceirizado para a máquina. Você vê o processador mais rápido, né? Memória mais rápida. Hoje ele fala, hoje ele tem agenda, hoje ele emite um sinal de Bluetooth, de Wi-Fi, porém o ser humano não consegue emitir mais nada, nem falando. Sabe o que é interessante? Se vocês perceberem, o Fábio, ele fala e ele tá conversando com todo mundo que tá aqui no estúdio. Eu percebo que ele olha para a equipe, ele transmite essa mensagem, porque aqui a gente, né, eu tô conversando com vocês que estão em casa, mas ele tá aqui olhando para as pessoas, isso já é de vocês É natural, mesmo, é né? natural, Pra vocês terem uma natural, ideia, ensinando mesmo. A gente, só para vocês terem uma ideia, hoje a Hagihara, na verdade, ela já está preparada
para o mundo de comunicação. Só que a gente nunca se preocupou em aparecer, porque Sim. nós praticamos isso, nós fazemos isso ao vivo, Entendi. público aberto, para qualquer um que queira ver. Então a nossa preocupação nunca foi essa, tanto é que a gente tem uma didática de ensinar as pessoas mesmo, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem não tiveram acesso ainda. Agora me Nada diz mais. uma coisa, uma curiosidade. Tudo na vida, quando você vai mudar, você tem que estar disposto, Claro. né? Sim, E, pro novo. e pelo que nós conversamos, a gente bateu um papo muito longo, né, quando a gente se conheceu. E vocês me falaram de coisas que é o abrir mão de uma vivência, de um estilo de vida para vivenciar esse método que traz esses benefícios. Eu queria entender se é isso mesmo, a pessoa tem que estar disposta, se é difícil a pessoa aderir a esse estilo, essa metodologia para a vida dela. Posso dar o direcionamento aqui? Quem vai responder é a Flávia. Tá. E não porque simplesmente eu quero que ela responda, mas ela pode dar o melhor exemplo. Há mais ou menos 6, 7 anos, Foi em quando nós 2015, mais ou menos. startamos toda a criação de geração, agora nós estamos implantando. A Flávia foi a primeira dentro do método Haghihara. Eu encontrei Sim. ela dentro de instituições Sim. Escola. né? acadêmicas, no qual eu falei para ela, assim, no primeiro dia, você está pronta para transformar o mundo? Olha, O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, larga de tudo que você está fazendo agora. você tem que mudar a sua vida. Você vai ter que largar tudo agora. Demorou um É pouquinho. entrar de cabeça. Demorou. Como que Entrar E 100%, como né? que Não é entrar você- 50%. E você teve resistência? Tive muita gente, nós somos resistência. seres Deixa ela. humanos. Fala aí, meu. Conta. Não, tive várias resistências. Eles são marido até- e mulher, tá? Por isso que ele tá falando da Flávia, tudo, porque são marido e que mulher. foi, na verdade, a primeira pessoa que entrou com essa metodologia juntamente com o Fábio, né? Aham. E foi, assim, uma transformação muito grande, mas foi tudo um passo a passo. É um processo. Porque é difícil a gente mudar, né? É um processo. até Ela dava porque aula. Eu tinha, né, ministrava cursos na área da estética e micropigmentação. E o Fábio, ele foi até a escola onde eu trabalhava, né, e me apresentou. Eu acho que você largou Ó. tudo no primeiro momento que você se apaixonou. Sim, sim. Me apresentou um método e, na verdade, eu iniciei com a parte de treinamentos, Sim. né, junto com o Fábio, e é onde eu fui aprendendo, né, a sentir, a perceber Aprendendo. as energias. Eu tive que reaprender. Na verdade, esquecer tudo aquilo que eu trabalhava, porque eu trabalhava ensinando profissionais a operar máquinas. Entendi. Claro que tem a parte, né, da parte teórica, tem a questão da fisiologia, Sim. que é de suma importância, mas máquinas, a programar máquinas. A gente nem tá discutindo Né? aqui que um profissional que use... Não é Não, isso. A gente tá não, falando cada- aqui de um método, de um conceito De uma desenvolvido, nova de uma forma de Exatamente. trabalhar. E que De uma traz nova- habilidades pra pessoa, né, Fábio? Primeira coisa. Isso é importante. Agora, uma coisa que você citou, eu estou ressaltando e evidenciando aqui a Haghihara, porque você me falou de coisas que eu achei sensacionais. Por exemplo, com relação ao reaprender, né? Ao aprender o novo. Você falou sobre vocês fazerem a mentoria de se dispor a ensinar, mas assim, a pessoa pensa, tá, eu aprendi tudo isso. Vocês que têm isso no mundo todo, tem pessoas aplicando. E qual é o incentivo da pessoa, por exemplo, que fala assim, eu quero trabalhar com isso? Nós temos uma rede inteligente, nós viemos preparados em todas as áreas. Eu sei que o ser humano, para desenvolver a parte espiritual, ou até a parte técnica que nós apresentamos, eu tenho que dar a moeda de troca para eles. Então, o que a gente apresenta? Uma inteligência financeira também. Nós Olha. temos todo um sistema inteligente, né, de como... Produtos e serviços. Inclusive, olha só, deixa eu fazer uma... Inclusive para todos. Todo mundo precisa de dinheiro, né? Todo mundo não quer ganhar dinheiro aqui? Opa! Querem ganhar dinheiro? Eu vou apresentar uma forma para vocês. Primeiro, para que vocês ganhem dinheiro, vocês têm que parar de querer ganhar, né? Nós viemos mudar o sentido das coisas. Nós não ensinamos as pessoas a ganhar. Nós ensinamos as pessoas a fazer. E existe uma grande diferença de querer ganhar e fazer. Vou te dar um exemplo bem simples aqui agora. Nós ensinamos muitas coisas que dão um embasamento, entendimento para que a pessoa entenda a sua cabeça, por exemplo. Existe o subconsciente e o consciente. Sim. Quando você fala assim, ó, quero ganhar, sem se ligar, porque você já foi programado a ficar falando besteira, sem saber. Você está colocando assim o teu cérebro assim, tipo assim, você está levando uma vida de cachorro, imagina. Trabalhando, mas sempre querendo evoluir. Mas você não tem tempo mais para pensar. O Só ser que- humano tá assim. Tá assim, daí ele não tem mais tempo. Só que ele tá falando sem saber, porque ele Aquilo foi virou programado. automático. É. A palavra tem poder, não sei se vocês sabem. Se vocês não souberem, eu vou exemplificar que realmente ela tem. Só
Só que a gente precisa saber algumas bases. Eu falei isso Aí você fica assim, ó, quero ganhar dinheiro, mas nunca consegue ganhar. Por quê? Você mandou um comando direto e você é o pai das suas ações, né? Sem saber, você tá falando assim, ó, quero ganhar. Teu subconsciente tá lá. Assim, ó, descansando, o subconsciente tá lá, tranquilo. forgado. A partir do momento que você manda pro seu subconsciente, eu quero fazer, ele se levanta. Ele se levanta na hora, peraí, ele vai buscar informações de como realizar aquilo. Então ele vai facilitar para sua mente consciente tudo aquilo que não funciona. De cara ele Você elimina. ativa o seu subconsciente. De cara, se o ser humano ele não está utilizando nem 5 ou 10% da sua capacidade cognitiva. Tanto é que não ensinam. Na Haghihara, dentro do nosso EAD, a primeira coisa que tu vai aprender é aprender a pensar. Olha. Existe uma grande diferença de você estar sendo bombardeado por pensamentos. O ser humano está assim, ele tem falha cognitiva séria, dissonância cognitiva. Ele está recebendo informações a Nossa, toda você hora. está falando de algo que eu acho que é o momento que as pessoas estão vivendo. Nós estamos sendo bombardeados por informações e uma coisa que é verdade. Eu falo porque eu já vivenciei muito isso. Hoje eu tenho me reeducado, até porque hoje eu tenho 2 filhas, então o meu tempo eu tenho administrado melhor. Mas hoje eu percebo o quanto eu vivi num automático profissional. Minha vida era um automático, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, e você para de pensar. O que você falou faz muito sentido. Para você pensar, você que está em casa, quantas vezes você está vivendo tão no automático que você esquece de pensar, esquece de criar, esquece de produzir, esquece de inovar. Porque você vira uma máquina de pensamentos automáticos. E olha que interessante, nada disso é por acaso, pessoal. Você é um pouquinho mais profundo. Que nada disso, ele tem um propósito. E eu falo, sabe qual é? É que você se entretenha. Se entreter do quê? Entreter de buscar a sua realidade, o que você está fazendo nesse plano, na sua passagem. Você me falou isso de viver com propósito, né? Você está se entretendo de quem? Do quê? E eu vou dizer aqui claramente, você está se entretendo do Pai, da criação. E isso é a pior morte que o ser humano pode ter. Eu não estou aqui para entreter ninguém, eu estou aqui para direcionar as pessoas agora para algo muito maior. E a ideia não é só apresentar a teoria, é apresentar a prática. Sim. Porque aquilo que a gente faz, a gente toca no espírito da pessoa, a gente toca na alma, no coração. Olha. E através do toque, a gente consegue resolver inúmeros problemas que as pessoas nem imaginam, que tudo pode ser muito mais simples. Se você é energia, por que eu... Inclusive uma frase, gravem aí, pessoal. A Haghihara não veio tratar ninguém. Eu não trato nada. Não curo ninguém. Não mexo com isso. E não gosto de tratar a doença do doente. Agora, promover saúde nós fazemos. Nós promovemos e ensinamos as pessoas as causas. Quando você ensina a causa, a doença dos problemas. Você previne. Eu sugiro que as pessoas, na verdade, tenham mais conhecimento para viver a vida em plenitude e com propósito. A partir do momento que ela não tira essas barreiras, elas sempre vão ficar tratando. Tem uma frase isso, popular... naquilo, fica andando, correndo. Tem uma frase popular que dizem muito, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, na verdade, é viver focado e direcionado muito mais para a saúde do que o que você falou. Você não está aqui para tratar doenças, mas está aqui para, de repente, como vocês falaram, né? Vocês são mentores de um método que me proporciona exclusivamente um conceito de qualidade de vida. E lembrando que é um ponto muito importante, que é o que realmente nos caracteriza em algo diferente. A nossa ciência, nós estamos trazendo a parte, de fato, onde tudo começou na Haghihara. Começou na parte espiritual. Porque houve um dia, nós somos mentores, houve um dia em que eu me ajoelhei. Você me contou. Foi no melhor momento da minha vida, naquela época financeira, inclusive. Financeira. Onde eu estava com 3, 4 sócios, juiz, advogados, eu mexia com consultoria empresarial. Foi naquele dia que eu percebi assim, nas conversas, qual que seria a próxima empreitada, né? Inclusive na época nós estávamos trabalhando no SBT, estabelecendo aqueles sistema fotovoltaico. E foi ali naquelas reuniões que eu vi um senhor de 60 anos, outro de 65, onde eram os meus sócios, eu era mais novinho, né? Chamado de samurai da comunicação. E aí eu vendo, porque eu gosto de andar com pessoas mais velhas, porque é ali que você extrai. Você pode extrair coisa boa, como você pode encontrar um mar de ignorância. E foi ali que eu percebi que eles só ficavam falando de coisas que não me
não era aquilo que eu estava buscando. Sim. Falar da Disneylândia, falar da casa na praia, falar do carrinho novo, aquilo me Não atrai. era um assunto que Não, aquilo me deixava você triste. tava- Justificava. Me Entendi. deixava sede mesmo, muito triste. Porque, cara, é isso que eu vou me formar? É isso que eu estou procurando? Eu juro para você, nesse dia eu voltei para minha casa, me ajoelhei, porque eu percebia que estava tudo errado, mas eu não conseguia ter a lucidez, onde está. Entendi. Porque eu não vou conseguir essa resposta com homens. Foi ali que eu me ajoelhei. E ó, vai a dica para vocês. A Haghihara, ela traz ciência em todos os aspectos. Inclusive, dessa vez que eu me ajoelhei, eu fiz por desespero, mas passou-se alguns anos e hoje eu consigo explicar cientificamente o que aconteceu. Cientificamente. Isso vai ficar, obviamente, para pautas para os próximos programas. Isso aí. Porém, deixa eu explicar aqui. Quando eu me ajoelhei, eu só abri meu coração. Falei, Deus, o que está acontecendo? Eu percebo que tá tudo errado. Eu busco você a todo momento, em todos os lugares, onde você se encontra, cara. Resumindo, na hora que eu me ajoelhei e só falei assim, ó, e vai a dica, ó. Vai a dica para vocês entenderem cientificamente. Eu só abri meu coração de toda sinceridade. Abri o coração. Toda a sinceridade, de toda a alma e de todo coração. Falei para ele assim, cara, se você me mostrar o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, eu largo tudo agora. Eu sou homem para entregar a minha vida inteira. E simplesmente na hora que eu levantei, amiga, aconteceu algo fantástico. Olha só, pessoal, o cara me levou antes da barriga, em questões de milésimos de segundos. Eu entendi na hora o porquê que eu sofri tantas coisas, o porquê que eu tive tantos acidentes e estava vivo, mas eu nunca sabia quem me salvou. A primeira coisa que o pai ele faz você reconhecer é a presença dele na sua vida. A primeira coisa, nossa, é por isso que eu nunca tive um carrinho, é por isso que meu pai me carregava no colo, por isso daquelas experiências que eu achava que para mim era lixo. Sentido, né? Para mim era lixo. Tanto é que eu fui jogador, lutador, mas minha vida não tinha sentido nenhum. Eu falei, o que eu estou fazendo? Quem sou eu? De repente, meu filho, ó, tô dentro de você. Sempre estive com você, carregando. E ali se consolidou esse método. Naquele exato momento eu levantei. Estou aqui até hoje sem parar um segundo e nem um minuto. Sempre falo quem criou aqui e quem criou esse método, que é o pai. Parabéns. Lindo, né? Olha, nós conversamos, né, nos bastidores e a gente teve uma conexão muito grande porque ele falou comigo no momento em que eu tive a experiência de vivenciar a fé e realmente você passa a viver com propósito. Todo mundo. Uma vida com Com propósito. certeza. Sem Fábio, propósito não adianta nada. parabéns para vocês. Eu quero dizer aqui para vocês que estão acompanhando o programa que nós teremos 10 episódios falando sobre Haghihara. Então, se você se identificou, se você procura um propósito na tua vida, como fazer para que você tenha esse propósito, tá aqui 2 mentores que estão à disposição, com técnicas, com métodos, com ensinamentos que pode transformar a sua vida. Obrigada Gratidão, pela presença gratidão. de vocês. Eu só tenho a agradecer e honrificar, na verdade, onde a gente vai. A gente está aqui para glorificar aquele que nos criou, nosso Amém. Pai. É isso. Amém. E vocês continuem acompanhando o programa Saúde Você, trazendo sempre o melhor da informação, da saúde, da vida para vocês. Até o próximo programa. Conheça o método Haghihara com Fábio e Flávia Haghihara. Método inovador e único. Promova saúde e bem-estar para qualquer pessoa. Atue na estética, fitness, saúde e terapias. Treinamento completo dentro de nossa plataforma EAD de ensino e acompanhamento pedagógico.